Que, Mari? Que a gente pode escrever lá no Telegram, que a gente vai seguir até o capítulo 30, que foi a orientação do Paritoshi, que a gente só falou na reunião. Ah, não escreveu lá não? Não tava... Eu acho que a gente não escreveu, a gente só comentou. Tá. Tá bom. Então vamos começar de mantra Vamos. Você faz, Andy, o mantra? Ixi. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Purnamada, Purnamidam, Purnata, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevata, Chishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shri Guru Pyo Namaha, Hari Om. Namastê. Namastê. Obrigada. Namastê. Vocês estão me ouvindo? Sim? Estamos. Bom, a gente terminou o capítulo 18. Uhul! Vamos começar hoje o 19. O Dr. Paritoshi orientou a gente seguir, Kiane, até o 30, que é o Astanga, esse Astanga aqui primeiro, o volume do português, né, todo. Sutrasthana. Do Sutrasthana e do SUS, como é que é, Paulo? Sutrasthana. Sutrasthana. E quem tem o livro em inglês são os dois, né, o Marronzinho. verdinho e o marronzinho. Então, hoje a gente segue com terapia por enema. Bastividi. 19. Devemos expor agora o capítulo denominado Bastevidi, procedimentos na terapia por enema. Assim disseram Mestre Atreia e outros grandes sábios. Basti, a terapia por enema, é indicado para aumento dos doshas com predominância de vata, ou para aumento de vata isoladamente. É o principal dentre todos os tratamentos e é de 3 tipos: Niruha, Anuvassana, Uttarabasti. Anuvassana e Uttarabasti. 3 tipos de Basti. Que a gente está falando das terapias de purificação, quando tem o kapha aumentado, quando tem o pita aumentado, e a gente agora chegou no vata, ou isolado, né? Ou aumento considerável de vata. Basti é o nome dado para a bexiga. Nos tempos antigos, a bexiga de animais como búfalo, cabra, etc., era utilizada como uma bolsa para o material administrado no enema, como decocções, óleos, etc. Como o Basti, bexiga, é utilizado para esta terapia, a terapia em si veio a ser conhecida como Basta Chikitsa, terapia por enema. O termo Niruha significa literalmente aquilo cujo benefício ou efeito não pode ser estimado. Em outras palavras, altamente benéfico. É administrado através do reto e utiliza principalmente decocções de drogas. É conhecido também como Astapana Basti. Tá. Então, dos 3 tipos de Basti, o Niruha é altamente benéfico.
O termo anuvassana significa literalmente aquilo que permanece no interior do corpo por algum tempo sem causar qualquer dano. É administrado também através do reto, utilizando gorduras medicinais. É conhecido também como Sneha-Basti, enema oleoso. Uttarabasti significa enema do trato superior, ou as passagens uretral e vaginal, e não a retal. São utilizadas decocções e gorduras medicinais na sua administração. Ó, interessante, eu achei que só tinha pelo reto. É. Ele, aqui no livro inglês, ele traduz assim, niruha é enema com decocção, né? E anuvasa com gordura. Uhum. E aí, esse uttaravasi é quando... por outros orifícios, né? Genital, principalmente. Uhum. Uai, ficou bom então, né? Decocção, que é um pouco mais... menos gorduroso, né? Que aquelas coisinhas de decocção. O outro é com gordura, pelo reto também, né? E o outro por outro canal. Quando não é pelo reto, isso. Tem esses 3 tipos, então, de bastes. Uhum. Aí, ele vai vai fazer agora astapia. Astapia ou astapia? Astapia. É pessoas indicadas para o enema por decocção. Vai fazer primeiro indicação, as não indicadas por decocção, e depois de cada outro também, indicada do enema oleoso, as contraindicadas. A gente vai saber tudo isso agora. Através de niruha, o enema por decocção, devem ser tratadas as pessoas que estão sofrendo de tumores abdominais, distensão abdominal, CUDA, gota, doenças que envolvem o baço, diarreia não associada com outras doenças, dor abdominal, febre crônica, secreção nasal, obstrução de sêmen, flatos e fezes, aumento escrotal, cálculo urinário, amenorreia e doenças graves causadas por vata. Quando você pensa na decocção, baste por decocção. Niruha. Anastapia. Pessoas contraindicadas para o enema por decocção. Quando a gente contraindica. O enema por decocção está contraindicado para aqueles que se submeteram a um excesso de terapia de oleação, que apresentam lesão no tórax, que estão muito emagrecidos, que apresentam diarreia causada por ama ou diarreia de início recente, vômitos, que foram submetidos às terapias de purificação, que receberam medicação nasal, que estão sofrendo de dispneia, tosse, salivação, hemorroidas, flatulência, digestão debilitada e edema retal. Aqueles que acabaram de ingerir o alimento, que estão sofrendo de aumento do abdômen por obstrução intestinal, por perfuração do trato alimentar e por água, ascite,
aqueles que são portadores de hanseníase e outras doenças de pele. Diabetes mellitus e para mulheres grávidas no 7º mês. Então, os cuidados para as pessoas contraindicadas. Vou seguindo aqui. Tá, Paulo? Anuvácia. Anuvácia. Pessoas indicadas para o enema oleoso. Então, ali explica quando você indica e quando você contraindica, e agora quando você indica enema oleoso. As pessoas indicadas para o enema por decocção também são indicadas para o enema oleoso. Ah, tá bom. Paula, chegou um rapaz aqui para arrumar. Tá bom. Especialmente aquelas que possuem poder digestivo forte, que estão secas, que não foram submetidas à terapia oleosa, e aquelas que sofrem de doenças de vata aumentado, sem associação com outros doshas. Eu estou sentindo assim, endocrine, que é um pouco, a pessoa tem que estar um pouco mais fortalecida, né, para o enema oleoso. O decocção é tipo mais leve, né, assim, com a coisa, e aqui a pessoa tem que estar um pouco mais forte, né? O poder digestivo mais forte. Não pode estar agravado, quer dizer, está agravado vata, que eu já tinha falado, mas não pode estar alterado também a parte da digestão, porque senão não vai suportar, né? Conseguir, exato. A outra parece um pouquinho mais leve, né? Mais leve nesse sentido, assim. Todas são indicadas, só que se você tiver com um poder digestivo mais fortalecido, você e sem estar associado a outros doshas também, né? Pra não... Sem agravamento dos outros. Dos outros. Nanovácia. Vácia. Pessoas contraindicadas para o enema oleoso. As pessoas contraindicadas para enema oleoso são todas aquelas para as quais o enema por decocção está contraindicado. Então, aquela lista dos contraindicados também vale aqui. E aquelas que sofrem de anemia, de icterícia, diabetes, falta de alimentação, doenças do baço, diarreia, intestinos duros, constipados, difíceis de evacuar. De aumento do abdômen causado por capa, oftalmia, obesidade profunda, parasitas intestinais, gota, aqueles que consumiram venenos, que sofrem de envenenamento artificial, bócio, filariose e escrófula. Também estão contraindicados. A ideia aqui, que a Anne também, que o Dr. Paritosh pediu, é para a gente ter uma ideia, tipo assim, aqui já são partes do Panchakarma, que são as indicações, né, do Panchakarma, para a gente saber que existe, que elas estão aqui no livro, que a gente passou por elas, e que a gente consegue identificar onde que estão, entendeu? Mesmo que a gente ainda não tenha preparo nem informação, né, para aplicar, né, Angel? A gente saber que estão aqui e localizar, né, se a gente for aprofundando, né, nos estudos. Massa. Então, a gente vai situando, assim, onde que está tudo, assim. Ele estava super empolgado que a gente estava seguindo, né, nos estudos. Agora, outro. Bastinetra. Netra. Isso aqui é uma outra coisa, né? Bastinetra. Bora ver o que é. Netra. A abertura. A abertura do baste. Deve ser feita com metais, como ouro, etc., com madeira, osso ou bambu. Assemelha-se à cauda da vaca na forma. Um tubo.
não apresenta orifícios, é macio, reto e com a extremidade em forma de uma cápsula. Acho que tem mesmo um instrumento, né? Do Bast, não tem? Tô me lembrando. Uma vaga lembrança. Para crianças com menos de 1 ano de idade, a mangueira deve ter 5 angulas, que é a largura dos dedos do próprio paciente, de comprimento. É o tamanhozinho lá, quando é menos de 1 ano. Acima de 1 ano e até 7 anos, deve ter 6 angulas. Para 7 anos, deve ter 7 angulas. Para 12 anos, deve ter 8 angulas. Para 16 anos, deve ter 9 angulas. E dos 20 em diante, deve ter 12 angulas apenas. Essas medidas podem ser um pouco aumentadas para outros grupos etários, baseando-se na idade, no vigor e na constituição do grupo ou do corpo. Então, aqui está explicando também o tamanho desse instrumento, bastaneira, as medidas, que pode variar um pouquinho. Esta mangueira, em sua raiz, deve ter 1 angula de diâmetro para crianças de 1 ano, até 1 ano. O diâmetro da abertura deve ser aumentado, meio angula, para os diferentes grupos etários. E seu diâmetro máximo deve ter 3 angulas. O Paulo aqui está explicando o aparelho que faz o Bast. Tamanho dele, está só descrevendo como é que é. Se é menor... Tá. Estava ouvindo. Tá. Ótimo, que a gente vai situando aqui, né? O que é. Em sua extremidade, a abertura deve ser tal que permita o livre movimento em seu interior de grãos triturados de mudga, que é Phaseolus aureus, que é o feijão moyashi. Craque que nós estamos de sânscrito. Uai, depois de um tempo, mudga, a gente já fica craque. Massa, Phaseolus radiatus, aí agora me pegou. Deve ser um amigo, um primo dele. Um parente. Deve ser o Azuki, tô chutando, não sei. Calaia, ervilha e semente de carcadu, zizifus, jujuba, respectivamente. Jujuba. Então, tem que ser uma grossura que esses Os grãozinhos passam. Possam se tá lá dentro com movimento. Próximo da abertura da mangueira, em sua raiz, durante a preparação desta abertura, deve ser construída um carnica, uma orelha semelhante a um sulco, e a uma distância de 2 angulas a partir da sua extremidade. Deve ser feito um segundo carnica, outro sulco. A abertura da extremidade deve ser conservada fechada com uma rolha de tecido. Explicando bem como é que faz até o aparelho. Esse é o bastinetra. Agora, bastiputaka é a bolsa de enema. A esta mangueira deve ser ajustada, amarrada, à bexiga de uma cabra. Então, tem a mangueira e aí colocam a bexiga. Hoje em dia faz com o quê mesmo? Os bastes aqui fazem com o quê? Você sabe? Tem, lá na Índia, não sei como é que faz, né? Mas tem umas mangueirinhas que são, né, uma sonda, né? Sonda uretral, sonda nasoenteral, tem várias sondas, assim, sonda retal também.
E aí tem saquinhos coletores, assim, De plástico? cálicezinhos de plástico, assim, de Ah. plástico descartável. Agora, lá na Índia, eu lembro que a gente assistiu um vídeo, não sei se foi dessa vez agora ou da outra, vídeo, assim, eles usam uma mangueirinha, assim, como fala? De material, gente? De látex, assim, sabe? E aí lava e usa para outro, e aí lava Outra. e utiliza aquela coisa, assim. Mas a bexiga A também gente não é usava mais de assim bicho, também, não. tá? Hã? Não, não é de bicho, não. Que Bom, aqui é a oficial, né? então, pra gente no vídeo era látex, era de plástico, né? Tô falando que no começo aqui, né, vou usar uma bexiga de cabra, de um carneiro, de um búfalo, Sim, sim. ou de outro Hoje animal, em dia não usa mais isso, não, mesmo lá na Índia. né? Nem lá, né? Não sei. Não, o vídeo que eles mostraram pra gente não era de nada disso, era de látex, assim. Já, Não entendi. né? Mas... Uhum. Então, a bexiga de uma cabra, amarrada a uma bexiga de uma cabra, ou de um carneiro, de um búfalo, ou de outro animal. Esta bexiga deve ser batida, mas mantida firme, curtida com substâncias adstringentes, de forma a tornar-se vermelha, sem buracos ou vazamentos, sem glândulas, pontos duros, sem mau cheiro e veias. Aqui deve ser como eles higienizavam, né? Sim, sim. As bexigas dos bichos. Uhum. Deve ser afinada, preenchidas com drogas, enemas líquidos, amarrada firmemente com fios, na extremidade que tem uma boca maior. Se não houver disponibilidade do uso da bexiga, pode ser utilizada a pele da coxa ou da perna de animais ou um tecido espesso na forma de bolsa. Hoje, então, é látex ou outra coisa aí qualquer, né? Sim. Graças a Deus, né? Graças. Não, imagina, gente, que trabalho. Nossa, cara. Eles inventaram, né? Que negócio incrível. Inventaram, Inventaram um exatamente. negócio que do bicho, fizeram uma bolsa que jogava dentro do corpo que purificava, né? Tirava o doxa aumentado. Isso aqui que ele tá falando, né? Essa bexiga aí que ele tá ensinando como faz, isso é tipo um reservatório, você entendeu, né? É um reservatório para colocar, e aí a mangueira é que vai colocar no Vai corpo jogar. da pessoa. É um reservatório, Eu né? entendi. É um potezinho assim, né? Que aí você coloca uma mangueira, e aí aqui você coloca o óleo, Você aperta, né? isso, é E isso aí. sai lá, né? A mangueira leva até o corpo da pessoa, até o ânus, né? O resto da pessoa. Para fazer Uhum. entendeu? Ou qualquer outra coisa. Ou a outra parte, que agora também tem Que vaginal pode e o ser, outro negócio. exatamente. Pode ser na. Descobrimos isso. Niruha matra. Quantidade de medicamento para enema por decocção. Então, ele especifica mais ainda a quantidade do líquido quando é decocção. Ele não explicou aquele outro da vagina até agora. No primeiro ano de idade, a quantidade de líquidos para o enema do tipo Niruha, enema por decocção, deve ser de 1 para cunca. Fala, 48 gramas. Para cada ano a mais, deve ser aumentado 1 para cunca. Fala, até 6 prastras. 12 palas, 576 gramas no máximo. Depois, esta medida deve ser aumentada 1 prasta, 2 palas, 96 gramas, para cada ano, chegando a 12 prastras. Tem um R aí que eu não sei falar. 24 palas. Então, 1.152 gramas até a idade de 18 anos. Esta quantidade deve ser mantida até os 70. E depois desta idade, a quantidade deve ser de 10 prastas. Diminui um pouquinho depois dos 70. Então, eles especificam até a quantidade de líquido que vai botar na bexiga, que vai apertar.
tamanho do ângulo do negócio, explica tudo, como é que faz. Gente. Até a medida, né? Eles colocam aqui. Aqui vende essas coisas no Brasil, tipo, como que faz baste? Aparelho de baste. Como? Se aqui vende essas coisas aqui no Brasil fácil, tipo, aparelho de baste. Não é com esse nome, né? Mas na farmácia, assim, sonda uretral, sonda retal, vende na farmácia. Ah, é? Uhum. Tipo, a gente... mas eu acho que, não, mas você tem que saber usar, assim, né? Tipo, tem que ser enfermeira, tem que ser, lá na clínica lá da minha avó, eles fazem direto, né? Mas Baste? minha avó, por exemplo, ela já não tem mais função, assim, ela não consegue fazer as eliminações e eles fazem lá, chamam de lavagem, né? Mas é mais ou menos isso, eles Sim. introduzem o óleo e tal, e fazem... Sim. Sim. Assim, ó, tem algumas coisas, por exemplo, né? Tem gente que não tem, vou falar do rim, né? Tem gente que não tem o controle do esfíncter, assim. E aí precisa fazer sondagem vesical de alívio. Tem paciente que ele mesmo aprende a fazer, entendeu? Ele mesmo faz, sim, e pode, não tem problema. Ele mesmo faz a sondagem 2, 3 vezes por dia e pronto. Entendeu? Ele tem que aprender, tem a técnica, tudo, né? Principalmente a parte da limpeza, né? A parte da asepsia. E agora essa coisa de lavagem, né? Que fala que é lavagem, que é a... como que chama isso, gente? Eu esqueci. Enema, né? A gente chama de enema também. Aí tem que ser mais conta-gota, tem que ser controladinho, assim, não dá para ser muito, sabe, muito agressivo, assim. Me fugiu a palavra, vou lembrar. Uhum. Mas, de qualquer jeito, também não tem nada a ver com os doces, né? Tipo assim, limpeza, né? Lavagem, igual vocês estão falando, né? Não Quando tem fica... nada a ver com doxa. Nada a ver. não percebeu, Indicação né? de Se vaca. teve... entendi. Se teve Não. indicação... nada a ver. Com certeza que não tem nada a ver. Assim, né? Indiretamente, sim, né? Porque aí, por exemplo, constipação, né? Constipação intestinal. Exato, exato. É indiretamente, Mas a gente mas percebe. não tem esse nome. Não tem esse nome. Nem é indiretamente, é diretamente, só que ninguém sabe, né? Não trata dessa diretamente, maneira. mas não é expresso, né? Não é E também, direto, assim, que né? fala assim, Não não sei se é tem tanto explícito. critério assim, tipo, se tiver associado com outro doxa, se não tiver, né? Às vezes está precisando de uma lavagem, mas você não sabe se, né? Sei lá, você não viu tudo isso, né? Digamos assim. O que vê, na verdade, assim, né? Se tem alguma infecção, se tem alguma inflamação, aí não vai fazer um baste, né? Que de repente deve ter a ver, né? Se é inflamação ou infecção, tem a ver com pita, né? Aí. Exato. Então, você não vai fazer um baste, não vai fazer, né, um enema. Tô entendendo. Então, De repente tem, né? Com outros nomes, né? sim, com certeza. Anuvassana matra, quantidade para o enema oleoso. Aqui é para o enema oleoso. A quantidade de substâncias para o enema oleoso deve ser 1/4 da quantidade de enema por decocção, como prescrito para cada grupo etário. Então, pegando as medidas da decocção, você vai fazer 1/4 para a quantidade do enema oleoso. Que um é mais líquido, né? Outro é oleoso. Anuvassana vide, procedimento para enema oleoso. A pessoa indicada para o enema por decocção deve ser submetida às terapias de oleação e sudação, seguidas pela terapia de purificação emética ou purgativa.
Ah, então a gente já leu isso tudo aí, está na sequência, né? Que esse livro é maravilhoso mesmo. Então, a pessoa indicada para o enema de decocção, ela passou pela terapia de oleação, pela sudação, pela terapia de purificação emética ou purgativa, e após recuperar o vigor e determinar se o paciente está preparado para a administração do enema, ele deve primeiramente receber um enema oleoso, adotando-se os procedimentos seguintes. Durante a estação fria, Emanta e Xixira e Vassanta, primavera, o enema deve ser administrado durante o dia e nas demais estações durante a noite. Gente, isso tudo é muito incrível, né? Não, pá, porque vocês estão falando que aqui tudo acontece, mas a pessoa não vai ver estação, vai ver a época do ano, que horas que vai fazer o baste, se está mais frio, se está mais calor, né? Isso não. Isso não, né? Chegar no laboratório, pronto. Chega no... Ó, é o que eu estou falando de chegar no laboratório, porque o pessoal fica assim, quanto tempo você está de jejum? Gente, sabe o que está acontecendo? Eu agora minto o meu tempo de jejum. Vocês acham isso certo? Bom, Mariana. Consegui mentir? Consegui mentir? Não! Ô, Paula, sabe o que acontece? Se eu tiver muitas horas de jejum, eles não deixam eu fazer os exames. Só que às vezes, Era, né? 7 da noite, eu cheguei no laboratório 7h30. Aí eu digo o quê? 9. Porque senão eles não deixam eu fazer o exame. Passou de 12 horas. Mas aí eu digo assim, aí alguém disse que não podia, era 14 horas, mas eu... É uma mentirinha. Eu dou uma mentirinha. Uma mini mentira. Uma mini mentira. Não, e eu só vou comer sei lá que horas. Falei, pronto. Vai dar todas as alterações aqui. Ele deve ser submetido... Você não acha isso normal? A pessoa que faz o Ayurveda não consegue mais fazer exame de sangue normal por causa do jejum? Não consigo. Eu tenho que mentir. O que vocês falam? Cara, na verdade, eu não fico. Se eu tenho que colher exame, eu faço certo. Tipo, eu como e falo, não, para ficar até tal tempo, assim, eu sigo essa regra de É fazer porque o não exame dizem também quanto certo. tempo que a gente pode ficar de jejum, né? Só que também, assim, se você entrou no laboratório 7 e se você vai esperar lá 1h30 e tal, também não tem importância. Você espera 1h30, porque normalmente é marcado, assim. Esses Ai, exames. às vezes, se a pessoa Ai, espera... Aí, tipo assim, você entrou, fez aquele rigor do jejum, mas depois, se você espera, tudo bem. Sim, sim. Aí, então, eu já minto logo de primeira, para não criar logo um problema. Mas eu me sinto mal, gente, porque é uma mentira explícita. Eu me programo, na verdade, né? Eu me programo para esse horário, assim, para não passar muito, mas também para não, pra dar certo. Sei lá, não sei, nunca tive esse problema assim de ter que. Pois é. Esse negócio de ficar grávida e fazer 1000 exames de laboratório, eu Tem tô isso. toda hora É o mentindo. X. Você tem que fazer muitos exames, né? Então, Eu tô toda hora mentindo. Fiz o da glicose agora, para ver se tinha diabetes. Ó, fez o teste de tolerância lá? Aquele que tem que ficar tomando as coisas. Nossa, é horrível. também não tô com diabetes, não. Gestação. Ai, que bom. Ó, então tá. Então, aqui as horas de você administrar e para fazer, então, o de decocção, você faz o enema oleoso antes. Interessante, né? Ele deve ser submetido à abhyanga, massagem com óleo, e ao banho. E, posteriormente, deve ingerir seu alimento habitual, menos de 1/4 da quantidade que está acostumado a ingerir, que seja saudável, leve, fácil de digerir, com a quantidade média de gorduras e também não muito seca.
seguido por um líquido pós-prandial apropriado. O que é isso, pós-prandial? Depois da refeição. Ixi, nunca ouvi falar nisso. Prandial. Mas Depois, você não colheu glicemia pós-prandial? Glicemia de jejum? Não colheu? Sim? Não estava escrito assim? mas eu não sabia que esse nome prandial era refeição, depois da refeição. É, que você não deve ter reparado, mas... Mas fala assim, tá escrito lá. Fala assim. Ó. Depois deve-se caminhar por algum tempo, eliminar fezes e urina e deitar-se em uma cama confortável, nem muito alta, nem muito baixa, sobre o seu lado esquerdo, segurando a coxa direita e estendendo a outra, a coxa esquerda. Entendeu, gente? Tudo isso está em sânscrito aqui. Só está traduzido. O jeito que é para fazer o negócio. A posição de recuperação. E esse negócio do lado esquerdo, eu sempre fico lembrando, teve uma vez que, há muito tempo, eu não lembro, que falavam, durma sempre para o lado esquerdo, porque facilita a digestão, não comprime os órgãos, né? Aí, toda vez que come muito, alguma coisa assim, eu falo assim, fica do lado esquerdo, vira para lá, fica virado para cá. É porque o estômago é do lado esquerdo, né? E não dizem isso, que também não é bom dormir do lado direito? Ou isso é lenda? Não é bom, assim, é bom dormir do lado esquerdo porque diminui refluxo, diminui essas coisas, né? A digestão facilita mesmo. Não tem tanto, porque o estômago tá aqui, né? Nessa posição aqui do lado esquerdo. Então, ele fica numa posição mais anatômica, vamos dizer assim, né? Não comprime nada. Eu também presto atenção, Índia, eu também presto para dormir para o outro lado. E grávida, então, aí eu fico botando o neném para o outro lado, aí eu fico, não, esse neném tá me apertando toda aqui, tá... Grávida, pior ainda, porque aí tem menos espaço. Mas eu perguntei para o médico, ele disse que isso é lenda, que eu podia dormir em qualquer lado. Você vê. Aí você observa, né? Mas assim, tem relação. Eu sinto, né? Eu Exatamente. sinto. Eu não sei se é da cabeça. A cabeça. Mas se você for pensar, né, tem uma questão de espaço mesmo, né? Assim, que se você deita do lado esquerdo, fica mais, né? Bom. Uhum. Lendas da paixão. Pois é. Aí o parênteses, nada a ver, né? Comprei um colchão e uns lençóis incríveis. Quantos fios? Ariana. Você não tem noção de fios. Não tem fios, porque não é de algodão. É egípcio. É de cetim? Você não está esperando. Polpa de bambu. Nossa! Sabe como é que é o nome do lençol? Simplesmente uau. Simplesmente uau? O negócio, não tem, acho que nenhum hotel de luxo eu já fui com um lençol daquele. Aí eu fiz... Ai, Mari, eu quero ver, deixa eu ver. Fiz 10 anos de casada, Paula, eu comprei, tipo assim, de presente para nossa casa. Eu falei, acho que a gente merece. Você já está nessa há quantos anos? Você me perguntou já isso faz tempo. Foi mesmo. Aí comprou? eu já tinha comprado de 600 fios, sei lá, mas esse é o melhor do mundo, do mundo. Até o Thiago está impressionado. É da marca Zisson, depois eu te falo, porque você vai ver. É tipo, para a vida inteira, você tem que dividir em 1000 vezes, mas é para... Fico imaginando. Mas é maravilhoso, gente, a gente está tipo nas nuvens. Enfim. A abertura... Zisson, depois eu te falo. Eu vou só ler mais um pouquinho, que olha só. Tá. A abertura boca da mangueira do enema, já lubrificada, untada com gordura, deve ser introduzida no reto, que também já foi lubrificado. Depois, o ar contido na bolsa é eliminado e, assegurando-se que está bem preso à abertura, ele deve ser pressionado sem agitar as mãos.
na direção da coluna vertebral, nem muito rapidamente, nem muito lentamente, nem com muita força, pressão, nem com pouca força, pressão, mas em uma só tentativa, uma pequena quantidade do líquido deve ser deixado dentro da bolsa, pois ele consiste de ar. Então, essa é a velocidade do negócio. De uma vez, né? Não pode ser nem muito devagar, mas não pode ficar. Tem que. De uma vez. Exato. Tipo o êmbolo de uma seringa, né? Assim, você não faz assim de uma vez, você vai. As técnicas, né, de como que você faz Sim, administração. Como que administra, né? Sim. Após a administração, introdução do líquido e retirada da mangueira do enema, a pessoa deve deitar-se com a face voltada para cima. Suas nádegas devem ser batidas, golpeadas pelas mãos do médico. Depois... O que é que foi? Eu estou imaginando a cena. Depois, pelos próprios calcanhares do paciente. Os pés da cama devem ser levantados 3 vezes e ele deve manter o corpo estendido com o travesseiro sob os calcanhares. Deve-se untar todo seu corpo com óleo e todas as partes dele devem ser batidas com os punhos ou massageadas, especialmente as dolorosas. Desta forma, a gordura, o líquido do enema contido no reto, não sai rapidamente. É para ficar lá um tempo. Se esse líquido for eliminado rapidamente, outro enema oleoso deve ser administrado imediatamente, porque não absorveu, né? Se for eliminado rapidamente. Uhum. Porque a gordura que não permanece no interior do corpo não serve para o propósito do enema. Se a pessoa possui atividade digestiva aguçada e se a gordura sai após o tempo estipulado, ela pode receber alimentação leve à noite. O tempo máximo para a gordura sair é de 3 yamas, 9 horas. Depois disso, pode-se aguardar um dia e uma noite. Após esse período, 24 horas depois da administração, deve-se tentar remover a gordura forçosamente com a ajuda de supositórios retais feitos de frutas ou com enema por decocção forte. Nossa Senhora, imagina que não saiu o enema da gordura, aí você vai fazer mais enema ainda. Meu Deus do céu. É que vai absorvendo também, né? É forte, Sai, Vou só terminar aqui antes de começar o outro. Aí ele vai explicar por que não... Legal. Para você. Se a gordura não for eliminada por causa da extrema secura no interior e não produzir distúrbios como cansaço, etc., ela pode ser deixada, pode permanecer no interior do corpo durante a noite. Na próxima manhã, o paciente deve ingerir água morna processada com nágara e dânia ou água morna comum. Não sei o que é nágara e dânia. Novamente, enquanto a Paula procura, deve ser administrado o enema oleoso no 3º ou 4º dia, ou até que a gordura consiga ser bem digerida. Aqueles pacientes que possuem profundo aumento de vata, que fazem exercícios... Nágara é gengibre em pó, gengibre. E dânia é
sementes de coentro. Viu? Coriander seeds. Então, a água morna com isso para a pessoa eliminar. Uhum. Aqueles pacientes que possuem profundo aumento de vata, que fazem exercício e atividades físicas diariamente, que possuem poder digestivo forte, e aqueles que estão muito secos, podem ser submetidos ao enema oleoso diariamente. Então, quem está mais fortalecido pode receber esse enema. Mais vezes, né? Após 3 ou 4 enemas oleosos, se o corpo estiver bem lubrificado, deve ser administrado o enema por decocção para purificação, para limpar os canais. Se não estiver bem lubrificado, deve ser administrado apenas o enema oleoso. Legal, né? Muito Vai legal. mais. Então, isso aqui é a administração, procedimento para o enema oleoso. Uhum. Na próxima semana, a gente vai falar do procedimento no enema por decocção. Isso aí. Aqui no livro ele coloca todas as medidas aqui, né, ó, pela idade, sabe? Tem uma tabelinha bem legal. Um ano. No livro em inglês. A quantidade de enema por decocção é 48 ml, quando for por gordura é 12 ml, tá? Aí dos 18 até os 70 anos, né? Que é mais ou menos a idade. Uhum. Quando é decocção por enema, 1.152 ml. E se for gordura, 288 ml. Acima de 70 anos, diminui um pouquinho. O de decocção é 960 ml e o de gordura 240 ml. Tipo um resumo, né? Muito legal. A gente pode ver se a gente consegue na próxima semana terminar esse decocção, porque é mais assim, descritivo, né? Sim, sim. Que a gente saber o que é que faz quando é decocção, Uhum. procedimento. Diferenças, né? Principalmente, né? Com o de gordura. Quando que o uso de decocção e não o uso de gordura. De gordura a gente viu que quando tá muito ressecado, né? Quando tá com um vata muito agravado, né? E o Agni tem que estar mais forte para conseguir E o receber Agni do tem que estar enema bom, a oleoso. pessoa tem que estar com a força no corpo maior. O vigor. Acho que dá, né? Na próxima semana pra gente terminar esse daqui e depois vai para Násia. Vamos ver se a gente faz assim um pouquinho, uma leitura um pouco mais dinâmica, só porque a gente não ficar, né? Na minha opinião. Sim, sim. Porque, enfim, né? É mais Descrevendo isso, né? só o conhecimento ali, né? Então, beleza. Quer parar a né? gravação, Índio?